Oi, oi, galera! A gente vai dar seguimento no assunto libido feminino. Por quê? Esse é um assunto extremamente importante, porque várias mulheres sofrem deste mal e não conseguem pedir ajuda por vergonha, por medo. E hoje eu vou dar um relato da minha vida, como que eu driblei essas coisas, como que eu consegui mudar a minha vida por completo. E a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre a parte de vitimização. Então, pare de se vitimizar. Era uma coisa que eu fazia muito. Eu era uma pessoa extremamente pesada, amargurada, chata, porque tudo acontecia comigo. Eu era muito sofredora, meu Deus do céu, tudo de ruim acontece comigo e etc. E quando eu parei de me vitimizar, comecei a assumir minha vida, as coisas começaram a mudar. Uma segunda coisa muito importante se chama terceirizar a culpa. Eu era mestra em fazer isso. Eu terceirizava muito a culpa, porque aí eu tirava a culpa dos meus ombros. Então era muito fácil jogar a culpa nos outros. Ele não sabia fazer direito, ele isso, ele aquilo. Aí jogando pro lado do emagrecimento, eu não emagreci porque minha família comia mal, e não sei o quê, e no trabalho era isso, era aquilo. Então eu tava sempre terceirizando a culpa. E aí pra mim era muito fácil, porque eu não partia pra ação. Porque a culpa era do outro mesmo, não era minha, então não tinha problema nenhum. E as coisas só foram mudar, na verdade, tudo foi mudando e tudo mudou quando eu realmente parei de terceirizar a culpa. Quando eu bati no peito e falei, a culpa é minha. Se eu não mudar, nada vai mudar. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. E foi aí que eu comecei a tomar as atitudes. Que eu comecei a emagrecer. Eu emagreci 27 quilos, para quem não conhece a minha história, depois eu vou contando aqui aos poucos. Então foram 27 quilos emagrecidos. Eu comecei a ser mais leve. Eu assumi a minha profissão, que até então eu não era tão focada na parte de nutrição, então eu assumi a minha profissão de verdade. Voltei a clinicar, então isso foi uma coisa que me deu muita força, muita coragem. Eu era uma pessoa extremamente medrosa, tinha medo de tudo, da opinião dos outros, meu Deus, e etc. E quando eu assumi a minha vida, eu parei de ter medo da opinião dos outros. E comecei a viver a minha vida intensamente. E isso me tornou uma pessoa mais leve, mais risonha. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar a culpa pra mim, eu passei a entender o que eu tinha que fazer de bom e de ruim, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer, e fui ficando cada vez mais leve, e fui me amando cada vez mais, e as coisas foram acontecendo, e comecei a me conhecer, comecei a conhecer o meu corpo, e isso foi mudando gradativamente. Então, uma outra coisa que eu dou pra vocês, uma terceira dica que eu dou pra vocês é: se ame cada vez mais. Independente do corpo que você tenha, independente do jeito que você esteja, simplesmente se ame e comece a melhorar cada dia mais. Quando eu for falar um pouco de emagrecimento, eu também vou dar um relato de como eu fiz, como tudo aconteceu, mas por enquanto a gente vai ficar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso e não ficar cansativo, tá bom? Então, em breve eu conto um pouco mais da minha história. Beijos da Nutri.